Moderação. Quem vai ser o primeiro? Vamos por ordem. Quem quiser escrever aqui no chat já pode escrever alguma coisa. Quem quiser falar, é só levantar a mãozinha que um dos administradores vai identificar. Lembrando que falou, desliga o som para o nosso irmão Robson poder responder. Vinícius, voltei com o meu áudio, posso? Pode? Não. Primeiramente, eu não sabia mexer aqui, obrigado, né? Então, primeiramente, eu não sei como começar a nem perguntar. Foi um debate, um dos mais ricos que eu já vi, o preconceito. Em minha opinião, eu acho não, com certeza esse preconceito existe. E como eliminar o preconceito pela base? Eu acho que devemos, desde lá do princípio, ver como é que o candomblé, religião não africana, foram cultos afros reunidos no Brasil, então não se pode dizer que existe um candomblé na Nigéria. Na realidade, existe uma reunião de cultos afros em solo brasileiro. Desde o princípio, já havia uma separação incrível entre o negro e o branco. Então, lá, o branco já não deixava o negro participar da religião deles, então faziam igrejas para negros. Tanto é que o primeiro par registrado que tem história foi para a caridade Odé Dana Dana, a negra liberta da mesma divindade. Ela concluiu esse par em 1722, né, na Igreja do Nosso Senhor do Martírio. Como se não bastasse, a gente já viu o candomblé sofrendo a questão separatista entre homens e mulheres. Por exemplo, as mulheres que cultuavam, que adoravam a Nossa Senhora do Boa Morte e outros, Nosso Senhor do Bom Fim. Então, o candomblé do homem não entrava no candomblé da mulher e, assim, também o contrário era verdadeiro. Aqui, não parando por aqui também, temos o branco não acessando a religião do negro e o negro não acessando a religião do branco. Como se não bastasse ainda essa questão separatista, que é preciso muito entender hoje as questões, por exemplo, raciais, que são separatistas, somos oriundos de várias tribos. Então, o candomblé é uma constituição de religiões tribais, onde, por exemplo, o povo Euê não lidava com o povo Efon, o povo Nagô não lidava com o povo Euê. Lá na África, eles já se degradiavam, os fulanis com outros povos, e os primeiros aprisionados foram o Brasil, os primeiros foram os mantos, e assim sucessivamente. Então, aqui chegou-se, né, a criar várias nações, dentre elas a nação Quetu, a nação Angola, e a nação de Jeje, que já eram inimigas entre si. Com o tempo da evolução, essas separações vieram perdendo, por exemplo, força, e agora a gente vê se falar o seguinte, o axé é negro, né? Muito bem falado aqui pelo Robson Cruz, até anotei um montão de coisa, essa tarde aprendi um montão de coisa, uma super tarde, o axé não tem cor. Olha, a última resistência agora do ser humano que faz... no cristianismo mesmo há essa separação. Então, eu acho que o preconceito aqui ele é filho de uma grande questão separatista da origem da própria religião, né, que nasce aqui no Brasil, tribo contra tribo, povo contra povo, branco contra negro. Até hoje em dia a gente se vê, às vezes, uma casa de Quetu, Engenho Velho, que vai na casa de uma Afonjá, e todos temos que admitir isso, fala, maior loucura. E o pior, às vezes, por exemplo, uma pessoa de Engenho Velho, que faz um bori de uma forma, ou canta um xerê de uma forma, e cultua um orixá de uma forma, então vem uma outra pessoa que cultua de forma diferente. Aqui, forma diferente, tenho que dar uma pausa aqui, não estamos falando daquelas coisas gritantes. O orixá não come dendê na minha casa, não come na sua, não come de ninguém.
E eu uso aquele na minha casa, usa a sua, e usa na de todo mundo. Estamos falando de, por exemplo, eu não uso capacete romano em nenhum santo na minha casa. Mas se eu for numa outra casa e vir um orixá usando, o pai de santo preferindo, então eu não tenho que fazer aquelas coisas que nossos irmãos fazem, né? Nossa, que coisa, nunca vi isso. Claro que já viu isso. Somos de religiões tribais. Agora, o Robson, ele trouxe nessa tarde uma questão que eu vou pensar em abraçar mais ainda do que eu já abraçava. Essa questão de que orixá é negro. Não, a própria questão do candomblé, e já é provado desde 1985, quando se descobre que todo ser humano tem o gene, né, lá vindo da Nigéria, os 92 genes, o próprio Yuval Harari, um grande antropólogo, visto hoje como um dos melhores, ou o melhor antropólogo do mundo, ele escreveu Homo Sapiens, né? Então, no Homo Sapiens, um professor de uma faculdade de Israel, onde ele fez um curso, foi convidado para fazer um curso para a humanidade, de curso de História da Humanidade. Então, chegou no final do curso, os alunos falaram, olha, nada foi acrescentado, porque não tinha um cognitivo, né, na aula, né? Então, ninguém entendia nada. E o que aconteceu? Aquele grupo de 12 professores, junto com o Yuval Harari, eles entenderam que eles mesmos não entendiam nada da história da humanidade. Foi quando Yuval Harari, esse professor israelense, ele começou a escrever o Homo Sapiens, que escreve toda a história da humanidade com muita cognição. Depois escreveu o Homo Deus, e no ano passado lançou também os 3 best-sellers, 21 lições para o século XXI. Então, ele dá toda uma história com uma grande cognição. É bom aqui, quem não leu e não conhece o autor, voltando aqui para a questão candomblé. Somos uma religião altamente separatista. Um candomblé, às vezes, 2 filhos criados pelo mesmo pai, por uma mesma educação de axé, às vezes xoxam o outro. E a gente está falando aqui numa questão final, essa questão que está na moda, que só o negro teria orixá, o branco não. Essa questão ela começou a vir à tona na década de 80, e hoje em dia os negros, muito bem falado, trazido pelo Robson Cruz, os negros vêm fazendo essa questão, e muito bem também, eu não sabia, ele trouxe, que São Paulo agora está fazendo com valor contrário, fazendo o branco tem valor, o negro não, chamando o baiano de Paraíba. Bem, a gente tem que começar a eliminar pela base, né? Como eu estava falando, às vezes 2 irmãos de um mesmo axé, com a mesma educação, com o mesmo pai, um vai na casa do outro e sai chuchando. Então, eu acho que esse preconceito, talvez seja só a minha visão, eu peço desculpas se for só a minha, ela começa já nessa questão da separação. E eu acho também que esse preconceito ele também nasce de um defeito que todo mundo fala, que candomblé tem que ser uma casinha simples, humilde, né? Essa questão de tem que ser... Não é. Porque todo mundo, quando dá a sua obrigação de 7 anos, ele vai e põe o melhor richelieu. E depois vai lá chuchar a casa de alguém, se alguém fez um salão com piso na parede. Eu acho que essa questão, quando ele fala que o axé não tem cor, eu acho que foi o ápice dessa questão, um debate tão rico. Olha, eu já sabia que o Robson Cruz era inteligente. Eu já sabia que esse cara era inteligente. Ó, chega a me arrepiar, juro. Aqui, ó, juro por hoje um sumo. Tá? Estou bem emocionado. Então, quando falou, olha, vai estar Fernando Cruz, vai estar Geraldo, vai estar Robson Cruz. Eu falei, caramba, eu vou ter que instalar esse programinha aí, porque eu quero... Caramba, não tem nada que acrescentar. E eu só vir aqui tentar contribuir, que eu acho que diante de tanta riqueza, a minha contribuição sem preparo foi esse lema, né? Ficou no pé, na pontinha da unha do Robson Cruz, só para acrescentar, eu passo a palavra. Geraldo Robusto. Obrigado pelas palavras gentis, tá? Não, gentis não. Muito obrigado.
Bom, eu queria fazer um comentário sobre duas questões que você falou, que eu acho que são bastante interessantes, que é essa questão que você mencionou, o separatismo, etc e tal. E o candomblé, basicamente, acho que Mãe Beata usava uma frase muito interessante, que diz que é a religião da mão, né? Você é uma religião da mão. É diferente, por exemplo, das outras religiões, das outras afro-religiosidades da diáspora e da religião iorubá. Né? Na religião iorubá, você é iniciado, você não tem aquela fidelidade à única pessoa, você tem a fidelidade ao grupo, foram as pessoas que iniciaram você lá. Aqui não, aqui é uma pessoa só. Né? Tanto que você tem a casa de candomblé, tem um certo tabu em algumas, que entrou um casal, né? Mas aí a mãe de santo inicia o casal. A gente colocasse uma ibome mais velha para colocar a mão em um e ela colocar a mão em outro, né? Sem problema nenhum, mas aqui existe problema, existe essa coisa um pouco de monopólio do axé para uma pessoa dentro da casa, né? Quer dizer, você tem essa questão que, ao mesmo tempo, coletiva e individualizada, tanto da administração do axé, como também do recebimento de axé. Você inicia-se um barco de Iaô, né? Iaô, às vezes, são o mesmo orixá, a mesma qualidade, mas uma é dofone e outra dofone tinha. Você vai lá e faz lá uma, faz lá outra, e são diferentes. Nunca é igual uma outra. Existe ali uma individualidade absoluta que entra em contradição com essa ideia de coletividade que a gente tem, entendeu? Então, existe o potencial, desde lá do começo, de cada um vai para o seu lado. Né? Quer dizer, fazer com que a pessoa seja realmente fiel à sua tradição, às suas origens, dá um trabalho. Não é uma coisa que é automática, não. Quer dizer, a gente reproduz automaticamente algumas coisas, mas em outras a gente tem a tentação de fazer aquilo que a nossa própria história individual instruiu fazer. E não simplesmente aquilo que a gente viu a mãe de santo ou o pai de santo fazer. A gente acaba fazendo diferente. Nem que seja um pouquinho, mas faz diferente. Então, existe, então, não diria talvez uma termo que você usou que foi separação, digamos assim, mas uma fragmentação nas origens mesmo. Ela é potencialmente fragmentária. O candomblé é potencialmente fragmentário. Tanto é que você vai abrir uma casa nova, muito raramente, quase impossível você abrir na mesma rua da casa onde você foi iniciado. Você vai abrir lá do outro lado da cidade, em outro bairro. Você vai jogar seu fragmento para longe, para desenvolver seu próprio espaço, seu próprio território. Não vai ficar dentro do território de onde você saiu. Você desenvolve a sua própria territorialidade. Quer dizer, essa é uma coisa, né? E a outra coisa, aí eu vou um pouco discordar com você, que é a questão dos brancos no candomblé, ou dos não negros, ou dos não iorubás no candomblé, ou de não, pessoas, diferentes etnias entrando no candomblé, que o candomblé, a afro-religiosidade, digamos assim, mas de forma mais ampla, tem dois aspectos. Tem o aspecto religioso, do sagrado, mas também tem o aspecto do mágico, né? Que a gente sabe que boa parte do que nós dedicamos ao candomblé é dedicação a serviços mágicos, né? Que a gente abre o jogo de búzios, a gente faz ebós para fulano, ciclano, faz um obi para fulano, ciclano, e não necessariamente essas pessoas vão participar da nossa casa, mas ficam, às vezes, clientes que voltam sazonalmente para poder se limpar, né? E desde o começo já haviam brancos nesse meio. Quer dizer, o candomblé se constituiu historicamente no Brasil não como uma coisa à parte do Brasil, mas como algo que também faz parte da lógica do funcionamento da sociedade brasileira, que a gente tem aqui, tinha, né? Eu acho que uns tempos para cá, essa posição foi sendo um pouco desafiada, a ideia de que existe uma religião oficial, catolicismo, que todos seguem, né? Todos oficialmente, publicamente professam o catolicismo, e aquilo que faz escondido.
Sim, tem o escritor João do Rio usava uma comparação interessante, que dizia que você tem aquela mulher, a sua esposa oficial, que você desfila, que apresenta para a sociedade como sendo a sua esposa, e lá a amante que vai dar o seu gozo. Tem essa duplicidade em relação ao candomblé também, a afro-religiosidade. Tem aquela religiosidade que você vai se mostrar publicamente, vai fazer todos os rituais públicos religiosos, você vai fazer naquela religiosidade, casamento, batizado, etc., vai fazer na igreja católica, e tem aquela que você vai fazer o que você não encontra na igreja católica, né? Não estou falando da questão religiosa em si, mas a questão mais especificamente dos serviços mágicos, os serviços mágicos, né? Você não vai na Igreja Católica acender uma vela para Santo Antônio e dizer para acabar com a vida da pessoa. Não vai acender uma vela para Santa Rita de Cássia e dizer para ficar com a amante de fulano de tal, né? Quer dizer, você tem um serviço para isso, tem uma porta dos fundos lá, que se você vai recorrer para isso e está lá. Quer dizer, nós prestamos esse serviço por séculos. Não é uma coisa. Desde lá. A gente tem um poeta Gregório de Matos, que escreve no final do século XVII, começo do século XVIII, mostrando que isso já existia na Bahia, dessa época. A grande, boa sociedade branca baiana procurando os calundus para esses serviços. Quer dizer, eram católicos, ele dizendo nos seus poemas, né, poema de sátira, mas mostrando uma realidade daquela época, as pessoas se mostrando super católicos publicamente, mas iam procurar, como ele dizia, os mestres do cachimbo para poder pegar uma donzela bonitona que eles estavam afim. Pode dizer. Reforçando o que você acabou de dizer, vamos raciocinar aqui se o candomblé, na realidade, eu estava muito a favor, sou muito a favor do que você está pregando. Eu só falei aqui que, para acabar com o preconceito, a gente tem que começar a trazer à tona toda a base e destruir aquilo que era errado nos nossos antepassados. Corroborando com o que você está acabando de dizer, que o branco ia ao Calundu resolver seus problemas, historicamente aqui tem uma matemática exata que comprova isso. Olha só, os negros foram libertos no dia 13 de maio de 1888. 58 anos antes da libertação dos escravos, houve uma reunião das negras na ladeira do Bercô para decidir como perpetuar os cultos afros em solo brasileiro. Então, tivemos Yanassô, que se juntou com o Batossi, que se juntou mais com 5 pessoas, que um total de 7, foram para a África. Agora, vamos retornar esse momento da reunião. Naquele momento, esse grupo de pessoas do grupo Euê, do grupo FON, ou seja, do grupo de Jeje, Angola e o atual Quetu, eles se juntaram para comprar um grande latifúndio de um engenho que tinha sido extinto porque tinha passado a época da cultura da cana-de-açúcar, estamos falando aqui na época da economia da mineração. Então, um engenho abandonado, um grande latifúndio, tamanho quase do município de Salvador. Era chamado Engenho Velho. Juntaram dinheiro e compraram esse latifúndio. Como se não bastasse, vamos ver a somatória de dinheiro aqui. Como se não bastasse, essas mesmas pessoas viajaram para a África, passaram 7 anos e depois retornaram. No seu retorno, estabeleceram os cultos afros em solo brasileiro, fundaram a Casa Branca, que é a primeira casa oficial aqui registrada, poderia existir antes, outras, mas historicamente é a primeira casa reconhecida pelo município de Salvador. A pergunta é, quem financiou nesta época todo esse dinheiro? E como se não bastasse, o Batossi, junto com Yanassô e mais algumas pessoas, buscaram Bomboché, que estava refugiado depois da guerra de Quetu, estava em Oió, depois da invasão de Quetu, buscaram Bomboché o Biticó para organizar a Ordem do Chile no Brasil. Quem financiou isso? Só o branco.
Então, o branco ele já vivia. Agora, falando... Posso continuar um pouquinho? Bem, isso aqui é de uma maneira histórica. Agora, candomblé, a gente vê também, tem que ser baseado em Eton, baseado na crença. E o que existe na crença? Na crença existe lá, a primeira geração criada foi de homens de barro, né, no alto do Monte Oquê. Então veio a tetravó de Iemanjá, que era uma divindade que vivia nas profundezas dos oceanos, provoca o primeiro tsunami na história do planeta e destrói aqueles primeiros homens feitos. E foi quando as divindades resolvem fazer os homens de carne, essa da nossa geração, de carne. Dali do Monte Oquê, eles foram se distribuindo ao longo do planeta Terra. E segundo agora o autor, que eu editei agora, que ele aparece aqui no ano 2010, com o primeiro livro, né, o Homo Sapiens, sobre os Neandertais, ele vai explicar que o homem sai da África e, passando pelos continentes, vai assumir esses fenótipos, essas características. Por exemplo, passando na Ásia, precisou, né? Então, quando você falou, né, aquela comparação que nada nos nossos genes não existe de raça. Eu vou pedir a você apenas uma pausa, porque há várias pessoas tentando, querendo participar, apenas para que a gente volte, com sua licença, seu perdão, de interromper você assim, apenas para que a gente retome o foco da questão da roda da conversa, que é exatamente essa questão do branco inserido no candomblé, ou o candomblé inserido no branco, que é uma dúvida que o Robson já deu um sorrisinho aí, porque é um pensamento que também tem que ser explorado. Então, eu vou pedir a você, apesar de ser valiosa a sua contribuição, e para que não alongue muito, se você poderia permitir que outra pessoa tomasse esse seu tempinho, e depois a gente retomaria para você, para ouvir a sua moderação, que é bastante interessante. Ok, muito válido, e peço desculpas aos demais. Nada, que isso, obrigado. Próximo que está escrito, por favor. Que eu não tinha terminado de fazer na colocação, quer dizer, não era só como cliente que entrava o branco, né? Que com o tempo também foi buscar serviços religiosos também, né? Um pouco perifericamente, mas depois entrou realmente na religiosidade e criando novas formas também de religiosidade, né? Quer dizer, a questão do sincretismo, que não era simplesmente vamos enganar os brancos, mas era realmente a forma de devoção, que incluía os santos católicos na devoção afro também, né? Até hoje, por exemplo, a falecida mãe Nitinha, ela era super devota de Santo Antônio. Não era Ogum, era Santo Antônio que ela era devota, né? Quer dizer, é uma questão que é também colocada dessa forma, quer dizer, essa coisa que falou do candomblé entrando no branco, entra também por esses atalhos em termos de ritual também, né? De uma compreensão maior de pessoas de outra cultura dessa questão afro, que a ideia do secretismo não era simplesmente um esconderijo, mas também era uma capa protetora para também a religiosidade ser melhor compreendida por pessoas que não pertencem ao grupo original. Também. Né? Não é simplesmente isso. Colofé indistintamente a todos. Babá Robson, excelente explanação. Realmente uma tarde muito proveitosa. Recomendo aos irmãos que ainda não leram, que leiam sua tese, né, que ela esclarece muitos pontos. Eu só gostaria de dar uma contribuição, porque o tempo é curto, e respeitando aí os demais irmãos para que eles tenham também o direito à fala assegurado, eu gostaria que o irmão introduzisse, falasse um pouco mais a respeito essa questão de branco não tem santo, senão qual é a relação com relação ao medo, né, de alguns dos nossos ancestres já, e alguns mais velhos ainda vivos, o medo da cristianização do candomblé, né, da cristianização no candomblé.
porque a gente tem vários elementos dentro da nossa cultura, inclusive o beijo na mão, né, para tomar a bênção, que isso é muito cristão. Então, não seria... Eu li a tese, né? Então, mas eu gostaria que o irmão colocasse assim mais amplamente aqui para todos a questão da defesa, né? Do povo africano, do descendente do africano, do praticante de religião de matriz africana, do povo preto, né? De terreiro, com relação à cristianização dentro do candomblé. Né? O senhor falou aí que Nitinha, e eu conheci bastante Nitinha, eu sou aqui de Nova Iguaçu. Nitinha era devota de Santo Antônio e eu também sou devoto de Santo Antônio. Muito devoto, não é Ogum para mim, é Santo Antônio. Não vejo nenhuma forma de colocar os nossos vodum abaixo desse santo, como também não acima. Né? Então eu só gostaria que o irmão falasse um pouquinho dessa coisa da cristianização. A sua visão com relação a isso, eu acho que seria uma contribuição muito boa para todos nós do grupo. Parabenizar aí o Vinícius, a Pamela, pela iniciativa, e que não pare nessa conversa, até com o irmão mesmo, porque o assunto é muito extenso. Tá? Eu fico muito feliz com a contribuição, e mais uma vez, recomendo aos irmãos, leiam a tese do irmão Robson. Muito obrigado pela pergunta, Salomão, sua bênção. Bom, eu acho que tem duas coisas em relação a essa ideia de cristianização ou catolicização do candomblé. Eu acho que seria mais apropriado de falar de catolicização, né? A questão do beijo na mão, talvez mais do que católica, falar um pouquinho sobre essa questão específica, né? Mais do que católica, é uma questão que tem a ver também com a sociedade patriarcal brasileira, né? A questão da sociedade dos favores, a sociedade do clientelismo, a sociedade das relações interpessoais como sendo superiores às relações institucionais, né? Quer dizer, essa questão essa relação do que eu falei antes, né? Que eu acho que tem a ver também com a ideia do candomblé ser a religião da mão, como dizia a mãe Beata, e ser essa ideia também de que, apesar de ter essa configuração coletiva, também tem um lado absolutamente individualista no candomblé. Essa relação pessoa a pessoa é uma ponta desse individualismo, e aí a questão de beijar a mão, do contato físico, da transmissão de axé através desse contato físico com o corpo do outro, né? É fundamental, é uma coisa que é específica do candomblé. Não existe nenhuma outra forma de religiosidade diaspórica. E veja que em Cuba também a base é católica, no Haiti também a base é católica, mas ninguém beija a mão lá. Não tem negócio de beijar a mão no voodoo haitiano, não tem beijar a mão na santeria cubana. Né? Uma coisa bem brasileira, que tem a ver com a sociedade patriarcal e, vou aqui acrescentar, escravista também. Né? Da relação da dependência em relação ao senhor. Né? É bom lembrar aqui que o Babá Sérgio citou Yanassô e Obatossi. Bom lembrar que Obatossi era escrava de Yanassô. Elas tinham o mesmo sobrenome, Silva, não porque fossem mãe e filha biológica, mas porque Obatossi, Marcelina Silva, era escrava de Francisca Silva e Yanassô, que se tornou liberta, ficou servindo ela até ela morrer lá na África, e quando ela morreu, ela veio para o Brasil. Né? Quer dizer, você tem isso na origem do candomblé. Né? Quer dizer, não é apenas a questão da catolicização. E a catolicização, especificamente, aí falar sobre isso, tem dois aspectos. Tem um que tem a ver realmente com o culto aos santos. Algumas vezes realmente era confundido com os orixás, mas tem algo em relação à colocação dos sacerdotes e sacerdotisas do candomblé enquanto, digamos assim, enquanto adeptos da igreja, no sentido, no seu papel de cultuador de um determinado santo, né?
Santo Antônio, que é muito popular na Bahia, acho que talvez seja em primeiro lugar, mas também São Jorge, Senhor do Bonfim, né? Nossa Senhora da Conceição, etc. e tal. Mas você também tem a outra questão, também colocada no sentido sacerdotal, do sacerdote quanto mobilizador de forças místicas, de forças transcendentais, que não só está nos orixás, vodus e inquices, mas também passa pelos santos. Às vezes, colocando o santo como orixá, vodu e inquice como a mesma coisa, mas, de uma forma geral, colocando no mesmo nível. Existe um episódio contado por Nina Rodrigues, que se passou no final do século XIX na Bahia, que foi muito interessante. Teve uma grande epidemia de febre amarela lá, em que um pai de santo, quer dizer, aí tem uma igreja de Santo Antônio, que não me lembro qual era, não era aquela principal lá de Salvador, não, Santo Antônio da Barra, que estava meio abandonado, estava meio vazio. O Monitor Católico, que era o jornalzinho da igreja oficial lá, reclamava que a igreja estava abandonada, tinha poucos fiéis, e esse pai de santo que morava lá perto disse que para poder parar a epidemia de febre amarela, as pessoas tinham que fazer umas certas oferendas de vela e flores e mais algumas coisas nessa igreja de Santo Antônio da Barra. Não era para ir no candomblé, não, era para ir na igreja. Quer dizer, ele, sacerdote do candomblé, sacerdote afro-religioso, também se miscuindo na questão católica, do culto católico. Então a igreja encheu de hora para outra, ficou cheia de gente. Aí o monitor católico teve um padre lá, meio desavisado, um padre espanhol, que reclamou que eles estavam lá para culto fetichista, que era uma coisa ilegítima. Mas o bispo mandou ele calar a boca, que a igreja estava cheia, era uma coisa boa. E o pai de santo é que fez isso. Quer dizer, é uma coisa bastante fascinante isso tudo. Eu não vejo assim que há uma solução em relação a isso. Acho que é o que é, né? Digamos assim. E é um tema fascinante essa questão da interreligiosidade oficiosa existente no Brasil, desse catolicismo popular, da religiosidade, tudo habitando. Quer dizer, o que é fundamental é que existem essas pessoas navegando essas crenças, né? E para eles não importa. Quer dizer, a Olga de Araqueto dizia: a união faz a força, né? Não importa de onde vem essa força, contanto que a gente vai procurar ali. Quer dizer, é meio um pouco a cabeça do brasileiro nessa época. Eu acho que nos anos 80 que isso veio mudando, com as igrejas neopentecostais, com a ideia de guerra religiosa, isso foi mudando aos poucos, né? Tem um cenário bastante mudado hoje em dia dessa parte cristã, mas também a reação do candomblé a isso, como o candomblé pode se reorganizar em vista disso também, é algo que tem que ser pesquisado. Não sei se tem alguém aqui querendo fazer pesquisa antropológica, seria interessante alguém pesquisar essa questão, que eu tentei, fiz uma pequena introdução na minha tese sobre isso, mas não era meu intuito, mas seria interessante alguém pesquisar sobre essa questão das cristianizações do candomblé, seja no momento católico, seja no momento agora neopentecostal evangélico. Aí, Geraldo, o senhor vai fazer alguma pergunta? Vamos conversar um pouquinho aí com o Robson. Agradecendo primeiro a você e a Pâmela por ter me chamado, ao Robson também. Tem uma questão aí, Robson, que é exatamente a questão da utilização do branco como meio de angariar recursos para a própria manutenção do candomblé, né? Nós temos o Bambochê, nós temos Rodolfo, nós temos Martiniano, que eram babalaôs e que se valiam disso, né? É um momento que o candomblé deixa de ter apenas o aspecto religioso, o candomblé não, o culto deixa de ter apenas um aspecto religioso e passa a ter um aspecto mágico também, do uso da magia, né? Tem uma professora minha, uma professora grande amiga minha, Sônia Aparecida de Siqueira, que é da USP, especialista em Inquisição no Brasil, e ela lançou um livro há pouco tempo, até teve a imensa bondade de dedicar o livro a mim, por causa de uma entrevista que ela fez comigo, em que ela usa o termo birreligiosidade do brasileiro. E é uma questão que a gente tem que encarar isso, né?
é uma questão que a gente não pode negar, é uma questão evidente para todos nós. Você vai, por exemplo, no Engenho Velho, você tem um altar dentro do salão, dentro do próprio barracão. Você vai no Gantuá, você também tem um altar dentro do Gantuá, a imagem de São Jorge. O Pafangá, uma Estela retirou e botou todas as imagens para o museu, que a essa altura não sei se ainda funciona. Enfim, essa questão do branco, acredito que também tenha que ser vista por esse prisma, até por uma questão de angariar recursos para a própria manutenção, né, para a própria dar uma boa situação e montar o culto em si, fisicamente falando. Uma coisa que eu acho muito interessante é o acompanhamento do candomblé para os grandes centros onde geravam riquezas, vamos dizer assim, né? Primeira capital do Brasil, Salvador. A capital do Brasil saiu e veio para o Rio de Janeiro. Aí acorreram toda uma gama de sacerdotes para o Rio de Janeiro, inclusive Manhaninha, o Babií, todos fazendo do Rio de Janeiro não apenas um local de culto, mas um local também onde eles pudessem aferir esses recursos, né, para a sua sobrevivência. E a questão de São Paulo, né, porque a grande cidade, é o grande estado produtor do Brasil, produtor de riquezas, e muitas pessoas também afloraram para São Paulo nesse sentido. Isso é uma coisa que tem que ser vista, que tem que ser observada, porque o branco também foi sempre também esse objeto de talvez, por ter sido do branco, que tenha mais posse em função de toda a situação favorecida que sempre se encontrou historicamente em relação ao preto. Eu não gosto de usar o termo negro, eu prefiro usar o termo preto. Ele sempre também foi visto como esse meio de recursos, né? Bem tranquilo que a gente observe isso e veja como essa coisa toda aconteceu. E a questão do branco, quando as pessoas... Eu sou branco, pai de santo de pessoas pretas, né? A gente não tem que fazer distinção, mas, obviamente, culturalmente, a gente já está imbuído, já foi formado nesse caldo, já foi alimentado com esse caldo cultural discriminatório, racista também, sou branco e filho de santo de uma mãe branca que você conhece, mais branca até do que eu, né? Costumo dizer branca azeda, e numa das minhas palestras eu até me referi, falando da riqueza cultural, da riqueza de pensamento do africano, e eu falei assim, como é que eu, um branco azedo, poderia pensar que aquele preto abjeto que veio da África... E eu recebi uma crítica horrível disso, mas no sentido de que eu estaria discriminando os pretos em função disso. Não, eu quis colocar o preto como a pessoa que veio na caravela tratado como um ser abjeto, que não tinha cultura nenhuma, né, que não tinha inteligência de mundo, que era inferior em todos os sentidos, cultural, intelectualmente e espiritualmente, era comparado a um animal, era uma coisa, era um objeto, né, não era um ser humano. E essa questão me parece que deve ser observada também, sem esquecer a contribuição monumental, considerável, vou dizer considerável, que fizeram, a par das críticas que eu tenho à academia, em análise de determinadas coisas pertinentes ao seio do candomblé, a ritos e etc., a gente não pode deixar de mão a contribuição inestimável que tiveram Pierre Verger e Roger Bastide, né? E que, hoje em dia, muitos candomblés se baseiam, inclusive o Juan Elben também, né? Com todas as críticas, enfim. Muitos candomblés se baseiam no seu discurso e na sua prática, até mesmo imitando em representações objetos que foram fotografados por Verger,
práticas que foram transcritas por Bastide e por Juan Elben, né? Por um outro lado, também houve um aporte dessa parte. Apenas eu gostaria de dizer, celebrar você pela sua tese, pela sua inteligência, pelo prazer que eu tenho de conhecê-lo pessoalmente, de sermos amigos e trocarmos sempre cumprimentos muito fraternos, e parabenizar você pelo seu trabalho, e espero que não pare aí, espero que continue explorando e nos brindando cada vez mais com essa sua lucidez e a sua inteligência. Um beijo para você, um abraço grande para todos. Obrigado, Babá Geraldo. Grande prazer também vê-lo aqui e também ter a sua amizade e ter o seu apreço também. Bom, eu acho que em relação ao que você falou, veio várias coisas aqui na minha cabeça agora, né? Mas tem a questão, começar pela questão do branco, né? Eu acho que a questão do branco também entrou na religião, não foi só por uma questão mágica, também entrou na religião, ainda que no começo tenha sido algo periférico, né? Depois entrou realmente no núcleo da religião, né? Digamos assim, nas formas mais, digamos, sincréticas da religião foi entrando, mas também nas formas mais tradicionais também entrou, tá? E essa entrada não se deu apenas pela questão de dinheiro. Acho que teve uma coisa muito mais importante que o dinheiro, que foi a questão das relações sociais, das redes sociais, né? Quando a religiosidade era feita só por africanos, pessoas estrangeiras, eles não podiam, por exemplo, comprar imóveis. Então, eles usavam testas de ferro para comprar esses imóveis, né? Então, você tinha pessoas que eram brancos, que já tiveram alguma coisa na vida, mas que estavam meio falidos, e que passaram seus imóveis para usufruto desses africanos que conseguiram dinheiro, né? Muitos conseguiram dinheiro. Inclusive, uma das práticas que tinha em Salvador, por exemplo, é ter uma casa de cômodos no centro da cidade, e essa casa de cômodos abrigar vários escravos ganhadores, pessoas que trabalhavam como barbeiros, como amoladores, como carregadores, como lavadeiras, que viviam nessas casas de cômodo, e eram ex-escravos que administravam isso e faziam dinheiro com isso,